Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre esse aviso aos acionistas, que foi realizada aí a 12ª reunião aí ordinária, no dia 15 de dezembro, que foi aprovado aí juros sobre capital próprio para os seus acionistas, ou seja, um JCPzinho aí. O valor foi de 280 milhões de reais, onde isso corresponde a 17 centavos para as ações ordinárias e quase 19 centavos para as ações preferenciais. Então, antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. Já somos aí 305 inscritos, onde o meu canal ele vai comentar aqui sobre os resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, como também notícias do mercado financeiro, assim também como o acompanhamento aqui da minha carteira. Então, a jornada aqui e o crescimento da minha carteira em direção à minha liberdade financeira. Então, majoritariamente aqui, minha carteira é composta por Banco do Bradesco e Banco do Brasil, e uma gestão aqui de risco com IB, Magalu, Bitcoin e Ethereum. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, nessa reunião realizada no dia 15 aqui, de dezembro, foi aprovado esse JCP, onde está previsto aí a data para ser definida aí a Assembleia Geral Ordinária e definir aqui a disponibilização financeira dos pagamentos dos valores, ocorrerá aqui no dia 20 de abril de 2023. Então essa é a bronca da Sanepar, porque eles anunciam dividendos e JCPs e irão pagar aí sempre 6 meses aí, após a data com. Então essa é a bronca da Sanepar, porque fica mais lento esse giro da bola de neve, esse crescimento aí com juros compostos. Mas essa também é a única bronca, porque a empresa está bastante atrativa nesses preços de R$ 3 aqui, de R$ 3 aqui e 45 centavos. E a gente vai observar alguns indicadores, como por exemplo o preço sobre o valor patrimonial, que está atualmente em 0,62, onde a média que o mercado esteve disposto a precificar o seu valor patrimonial foi de 0,97, ou seja, quase uma vez aqui o seu valor justo. Então o mercado esteve disposto, na média, a precificar aqui o seu valor patrimonial por uma vez, sendo que já chegou em 2012 a 1,5 vezes e em 2019 a 1,7 vezes. Então atualmente aqui é um dos menores preços já observados aqui no seu histórico desde 2011, com esses preços aqui precificando seu valor patrimonial. Então, de fato, aqui a empresa com esse indicador mostra que ela está bastante atrativa neste momento. Quando a gente avalia aqui o preço sobre os seus lucros, a gente observa que na média o mercado esteve disposto a precificar os seus lucros 7 vezes. Então, na média aqui, desde 2011, no seu histórico, o mercado aqui está disposto a negociar 7 vezes o seu lucro, sendo que atualmente o mercado precifica aqui os seus lucros em 4,6 vezes. Então, em até 4 anos aqui e menos de 5 anos aqui, você consegue obter de retorno todo o seu investimento realizado na Sanepar. E é um dos preços mais baixos já observados aqui desde o seu histórico, sendo que as mínimas aqui foram observadas em 2015, precificada aí a 3,6 vezes o seu lucro. Então, de fato, aqui a empresa ela lucra ano após ano, crescendo esses lucros, e as cotações aqui ela vem despicando. Então, esses indicadores aqui mostram que a ação ela está bastante barata. Quando a gente observa aqui o seu lucro sobre sobre o lucro por ação, o que é que a gente vai observar é que despencou bastante aqui desde 2009, ano pandemia e também da crise hídrica que ocorreu, e aí volta novamente a normalizar aqui os seus lucros por ações, onde prevê um crescimento aí com o marco do saneamento básico para os próximos anos. Por isso a empresa ela baixou ali o seu payout para investir forte no tratamento de água e esgoto, para que possa atingir ali as mínimas que a lei determina que as empresas de saneamento básico elas devem cumprir. Então, uma empresa que está barata, lucra ano após ano, seus lucros são recorrentes, ROI aqui de 13%, margem líquida aqui muito alargada aqui de 20%, uma margem bruta de 57%, e são margens aqui previsíveis. Crescimento nas suas receitas de 8,4% e nos seus lucros aqui de 12,5%. Então, de fato, uma empresa bastante interessante, muito saudável. Quando a gente avalia sua receita, a receita ela cresce ano após ano. Então, nos últimos 10 anos, a gente observa a previsibilidade de receita que a empresa possui. Então, é uma empresa bastante interessante. Você viaja para
para outra cidade, e quando você chega você vai ver o quê? Um boletozinho ali para você pagar. Então, essa previsibilidade aqui nas suas receitas e também nos seus lucros faz com que a empresa seja bastante atrativa. Então, a receita, o lucro aí acima de 5 bi, lucrou aqui em 2021 e em 2022 deve lucrar provavelmente aqui a 5 bilhões. Então aqui, de fato, a receita ela é bastante previsível, houve uma quedazinha nos seus lucros no corrente ano, mas nada aqui que possa preocupar. E aí a gente observa o lucro líquido, que cresce ano após ano. De fato, aqui além de o lucro ser recorrente, ele cresce anualmente. Então é realmente uma empresa muito boa, sem bronca aqui em seus lucros, sem bronca aqui no crescimento das suas receitas e também sem bronca nas margens. Se você ver a margem bruta aqui da empresa, ela sempre ficou acima de 50%. Então, de fato, aqui a empresa é bastante rentável. Você olha aqui as margens líquidas, nunca a margem líquida ficou abaixo aqui de 15%. Então, realmente, a empresa ela é bastante interessante, tendo em 2021 uma margem líquida aí de 22% e uma margem bruta de 60,6%. E deverá terminar o ano de 2022 com uma margem bruta aqui semelhante à de 2021, de 60%, e a margem líquida aqui também semelhante de 22% ou 21%. Então, de fato, aqui a empresa muito boa. Se a gente olhar o balanço patrimonial, a gente observa que há esse crescimento patrimonial ano após ano. Então, se a gente traçarmos aqui uma linha nos últimos 10 anos, a gente observa um crescimento patrimonial desde 2012 e sempre, ano após ano, ela cresce seu valor patrimonial. Então, de fato, uma empresa bastante interessante e saudável. Quando a gente observa os seus lucros versus cotação, o que é que a gente vai observar? Que desde 2019, a empresa ela vem caindo suas cotações. E impressionantes aqui que foi basicamente aqui impulsionado por essa queda apresentada aqui em 2020. E desde então, as cotações elas ficam cada vez mais alargadas aqui, cada vez mais distante aqui dos seus lucros. E uma hora essas cotações elas vão ter que acompanhar os resultados da empresa. Então a empresa ela não prevê aqui uma queda nos seus lucros de forma absurda. Então a empresa ela deve crescer aqui os seus lucros na casa aqui de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e meio, 2 bilhões. Então, a tendência para o médio e longo prazo é que os lucros da empresa continuem crescendo ano após ano. E, consequentemente, essas cotações irão seguir aqui seus resultados. Porque cotações, se você observar aqui desde 2008, elas vão seguir os resultados. Você observa aqui que quem comprou ações em 2012, começando aqui a queda da Sanepar das suas cotações, o lucro continuou aqui estagnado e o lucro continua aqui crescendo. Então, o que é que aconteceu depois de 2015? Teve que seguir aqui os lucros da empresa. Então, tem que ser persistente, tem que ser paciente, porque quem comprou aqui, começou a comprar em 2012, ele observou suas cotações caírem aqui por basicamente mais 3 anos. Então, comprou aqui em 2012, bom ponto de entrada, comprou em 2013, cotações caindo, comprou em 2014, cotações continuando aqui caindo, comprou em 2015, cotações despencou, e aí a pessoa vai lá e diz, eu desisto do papel, aí vendeu. Imagina, perdeu aqui a apreciação do papel no ano seguinte. Porém, quem ficou persistente, resiliente e paciente, aproveitou aqui bons pontos de entrada, comprando papel a menos de R$ 1, e no 2016 o papel já valia aqui mais de R$ 2, ou seja, mais do que multiplicou aqui seu patrimônio em 1,5 vezes. Então, de fato, aqui empresas de um setor perene, um setor bastante atrativo, lucros recorrentes, previsibilidade, possuem aqui um projeto de crescimento bastante interessante. Além disso, tem esse boato de privatização aqui da empresa. Porém, você deve parar com essas especulações e apenas olhar aqui os resultados da empresa, que é bastante interessante. Se a gente observar aqui alguns cálculos de valuation, tanto para o valor intrínseco quanto para o quanto a empresa paga de dividendos, a gente vai observar um valor intrínseco aqui, após os descontos aqui de 15%, um valor final aí de R$ 4,52. Em comparação aqui com a cotação atual, a gente observa uma margem de segurança de 31%. Então, uma empresa de setor perene, com previsibilidade de seus lucros para o longo prazo dessa empresa, eu invisto aqui, no mínimo, com a margem de segurança de 30%. Então, nesse momento, eu poderia estar investindo forte aqui na empresa da Sanepar. No entanto, acho que tem empresas melhores nesse momento, de outros setores. Porém, a Sanepar aqui, quem se identifica com a empresa, é uma excelente empresa aqui e se encontra aqui num momento bastante interessante de investir. Se a gente olharmos aqui a margem de segurança para o quanto a empresa
paga de dividendos e o quanto a gente está disposto a receber no mínimo, a gente observa 21% de margem de segurança se estivermos dispostos a receber no mínimo aqui 6% da empresa. Ou seja, você deveria pagar no máximo aqui R$ 4,17. Em comparação aqui com as cotações atuais de R$ 4,45, nos dá uma margem de segurança de 21%, porque a Sanepar vai pagar aqui no ano de 2023, com esses anúncios de 2022, 25 centavos. Já deixei líquido aí, tá bom? Valor. Porém, eu particularmente estou disposto a receber no mínimo de uma empresa, dentro da minha estratégia, não 6%, mas sim 7% de dividendo yield. Então, particularmente, eu aceito a receber no mínimo 7% de uma empresa. Então, se eu colocar 7% aqui, a gente vai observar que a margem de segurança ela cai para 4%, pois o valor máximo que eu devo pagar na cotação para receber 7% de yield é de R$ 3,57. Comparação com a cotação atual, que é de R$ 3,45, me dá uma margem de segurança de 4%, o que me deixa, então, confortável para aportar na empresa, com a margem aqui de segurança do valor intrínseco de 31% e 4% aqui do recebimento de dividendo. Então, realmente, a empresa se encontra aqui bastante interessante para entrar. No entanto, não se trata aqui de uma recomendação de compra ou de venda, simplesmente estou avaliando aqui os preços das cotações do preço da empresa, como também seus fundamentos. Então, realmente, uma empresa aí para o médio a longo prazo, para quem visa aí o mercado de saneamento. Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.